Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero quadrinístico. O gênero quadrinístico nada mais é do que a história em quadrinhos. E essa história em quadrinhos, ela é caracterizada pela narrativa, sempre tem início, meio, fim, se passa em algum lugar, em algum tempo. Também tem os balões de diálogos dos personagens, não necessariamente é obrigatório, tem histórias que são apenas os desenhos. Essa história, ela é sempre em quadrinhos, por isso que fala ali história enquadrada. E também tem várias onomatopeias que nós vamos entender um pouco mais o que são elas. Então, como fazer uma história em quadrinhos? Primeiro, nós precisamos ter uma ideia. Eu vou falar sobre o quê? Eu posso falar, por exemplo, sobre obediência. Então, a minha ideia é que eu quero criar uma história sobre obediência. Depois de ter uma ideia, eu vou criar um roteiro, que é planejar a narrativa quadro a quadro, que é em cada quadrinho. Então, eu vou desenhar os quadrinhos. Depois que eu desenhei os quadrinhos, eu vou começar a pensar como eu posso falar de bondade. E eu vou começar a escrever alguma coisa que eu possa depois utilizar como fala dos personagens nos quadrinhos. Então, primeiro eu tive uma ideia, depois eu criei um roteiro e eu vou então criar os personagens. Eu preciso saber que os personagens, eles têm aspectos físicos e aspectos psicológicos. Os aspectos físicos são a forma deles, eles serão grandes, eles serão baixos, como eles serão? E também tem os aspectos psicológicos, eles serão bondoso, um maldoso, outro malvado, um criativo, outro esperto, como eles serão? Então, tem as características físicas e psicológicas. Vamos recapitular? Primeiro eu tinha uma ideia, depois eu criei um roteiro, depois os personagens. Depois dos personagens, eu preciso saber também que existem alguns recursos que são os balões de diálogos, esses, e as onomatopeias. Os balões de diálogos é onde eu quero expressar muitas coisas e principalmente as falas ou os pensamentos. Por exemplo, esse balão que tem uma setinha para baixo é a fala dos personagens, sempre que alguém quiser dizer alguma coisa. Algumas bolinhas e uma nuvem significa que o personagem está pensando. Esse daqui, cheio de pontinhas, ele está gritando, tipo, socorro! Então, esse é o balão de grito. Eu deixei aqui para vocês também mais alguns exemplos, além do balão de fala, pensamento, grito. Tem o balão de cochecho. Não conta isso pra ninguém. Ele é cheio de pontilhado. Tem o balão também do amor. Acho que estou apaixonado. E ele é cheio de coraçãozinhos. Pode colocar, inclusive, coraçãozinhos aqui também nessas bolinhas. E tem o balão da ideia. Nossa, eu tive uma ideia genial. Então, é sempre utilizada essa lâmpada que representa uma ideia, como eu coloquei no começo para vocês. Então, aqui são os balões de diálogos ou de pensamentos, de cochicho, de grito. Além desses recursos, nós também temos as onomatopeias. Professora, que palavra difícil, onomatopeias. As onomatopeias é quando eu quero escrever algum barulho. Pode ser din-dom, eu quero representar uma campainha, eu tô chegando numa casa, ou então eu faço, ó. Não tem como eu ouvir esse barulho na história em quadrinhos, então eu vou escrever, ó, toc. Então, essas aqui são as onomatopeias, os recursos que eu uso para representar alguns sons. Além dos recursos, nós também precisamos saber que para escrever uma história em quadrinhos, usar o gênero textual quadrinístico, tem alguns planos. Sempre no início da história, eu vou fazer a história bem de longe, a cena da história geral, de onde essa história vai acontecer. Depois eu posso utilizar o personagem chegando e começando ali com uma fala.
Eu posso utilizar também o plano médio, que é o personagem um pouco mais perto, acima da cintura. O primeiro plano é quando só aparece o rosto do personagem com alguma fala, porque não necessariamente todos os quadrinhos o personagem precisa estar com o corpo visível. Eu posso desenhar só da barriga para cima, eu posso desenhar só a cabeça com a fala e alguma expressão. E também eu posso desenhar algum quadrinho onde tenha somente algum detalhe, por exemplo, tchau! Aí vai aparecer a mãozinha, por exemplo, também o relógio tocou. Aí eu posso desenhar somente um relógio, tá bom? Então vamos recapitular? Para me criar uma história em quadrinhos, eu preciso ter uma ideia. A partir dessa ideia, eu vou criar um roteiro para a história. O que eu vou escrever? Eu vou escrever a história aqui, de quadrinhos em quadrinhos. Depois disso, eu tenho que pensar nos personagens, como eles serão. Depois dos personagens, eu vou utilizar os recursos, os balões de diálogos ou as onomatopeias. E eu posso pensar também qual plano eu quero utilizar. Eu posso utilizar todos, eu posso utilizar dois. Aí vai ficar a critério de cada um. Então, eu trouxe para vocês uma história em quadrinhos, um exemplo. Olha aqui, As Aventuras do Super Gui. Olá, eu me chamo Guilherme, mas os meus amigos me chamam de Super Gui. Eu gosto de brincar, estudar e de fazer muitas outras coisas, mas o que eu acho mais legal é ajudar os outros. Opa, tem uma senhora caída ali, do outro lado da rua. Vou ajudá-la. A senhora está bem? Sim, estou. Obrigada, meu filho. Você foi muito gentil. Quando eu crescer, gostaria de ser piloto de avião para ver as nuvens bem de perto todo dia. Guilherme, está na hora de fazer seu para casa, mas agora eu tenho que ir, pois minha mãe está me chamando. Tchau, pessoal! Nessa história foi utilizado somente os balões da fala, mas agora você, aluno do segundo ano, vai construir uma história em quadrinhos no seu caderno de caligrafia. Bora lá? Não esqueça de ler as instruções dessa atividade. Um beijo!